Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer todas as informações do Fluminense que vai enfrentar o Sam. Renato Gaúcho vai promover 3 mudanças nesse time e eu quero saber se você vai concordar. Mas antes de a gente falar de tudo, né, escalação, onde vai passar e tudo mais que a gente precisa saber para ficar informado para o jogo de hoje, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal Falando de Flu ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Nós queremos chegar aos 13 mil inscritos. Sua inscrição aqui é muito importante. Se você também gostar desse vídeo, deixa seu like, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores e tem duas opções aqui também. Uma que é hypar o vídeo, você puxa aqui comentário, puxa para o lado, vai estar escrito hypar, não custa nada, você hypa o vídeo, ajuda esse vídeo a ter um alcance bem maior, vai dar uma moral gigantesca para Falando de Flu e também temos clube de membros ativo. Se você quiser se tornar membro do Falando de Flu, por R$ 2,99 você apoia o nosso trabalho aqui e nos ajuda cada vez mais a alcançar mais inscritos, melhorar a estrutura de cenário, melhorar tudo aqui para ficar melhor o vídeo para você. Então, agora sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje e vamos começar falando como que o Renato pretende montar esse time do Fluminense, né? Lembrando, o grupo do Fluminense está da seguinte forma: o Mamelodi São tem 3 pontos, que venceu o São por 1-0. Fluminense e Borussia Dortmund dividem a segunda colocação, cada um com um ponto. Então, dependendo de quanto o Fluminense vencer o São ou de quanto o Borussia Dortmund vencer o Mamelodi, dependendo se der a lógica, vai ser quem vai liderar o grupo, pelo menos na segunda rodada. E o Renato Gaúcho ontem preparou o time, tal, o time viajou de Nova Jersey para Nova York, onde vai mandar o jogo, e lá em Nova York o Renato Gaúcho concedeu uma entrevista coletiva, já no palco do jogo de hoje, e falou muito, né, sobre como ele deve montar esse time do Fluminense. Lembrando, o Fluminense fez uma estreia brilhante contra o Borussia Dortmund e o Renato Gaúcho foi muito enfático nas declarações dele. Cara, a gente não pode deixar o ritmo cair. Tem que entrar com a mesma pegada, com a mesma vontade, para não dar brecha, né, para o time do Sam gostar da partida. John Arias também foi na mesma linha de pensamento. Olha, a gente tem que manter o mesmo foco, a mesma concentração, a mesma pegada o tempo todo e não deixar esse ritmo cair. Então a gente vai ver um time do Fluminense, pelo menos nas palavras, muito ligado. Um time que vai entrar, mais uma vez, com muita vontade, muito aplicado taticamente para poder vencer a partida. Só que o Renato é um cara muito inteligente e ele sabe que ele não precisa de tanto jogo físico, tanto embate físico para essa partida. Por isso, ele promove algumas mudanças no time do Fluminense. Ele não confirmou, ele não cravou, mas deixou nas entrelinhas. E quando eu fui pesquisar, apurar, há expectativa de 3 mudanças para o jogo de hoje. Como que o Fluminense deve vir a campo? A defesa não muda nada, então não tem nem como mudar, né? É o Fábio no gol, nosso paredão que não passa nada, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Eu até fiquei um pouquinho na dúvida durante a semana se talvez não poderia tentar o Gabriel Fuentes, mas a partida que o René fez contra o Borussia Dortmund o credencia a ser titular, né, por um bom período no Fluminense, porque é uma partida muito segura, ajudou na fase ofensiva, foi muito eficiente na fase defensiva, então por isso que eu acredito que o René vai ficar um tempo aí sendo titular do Fluminense. O Gabriel Fuentes vai precisar mostrar muito futebol para conseguir recuperar a titularidade ou pelo menos o revezamento com o René. No meio de campo, que era onde estava a minha maior dúvida, a gente falou muito aqui, Hércules, Martinelli, Nonato fizeram uma partidaça contra o Borussia. E o Renato precisaria tirar um desses caras para o Paulo Henrique Ganso entrar. E eu sabia mais ou menos que o Renato iria tirar. Eu tiraria um cara diferente, mas o Renato vai optar em tirar o Nonato. Por quê? Como que ele vai optar por esse meio de campo, né? Sempre quando ele teve todos os volantes à disposição, ele jogou com Martinelli e Hércules. E ele vai repetir de novo essa formação, Martinelli e Hércules, para a entrada do Paulo Henrique Ganso nesse jogo. Por que o Paulo Henrique Ganso é tão importante nesse jogo? Esse jogo, como eu falei, não vai ter tanto embate físico, vai ser mais embate técnico, porque a tendência é que o São espere muito o Fluminense e o Fluminense vai ter muita bola. Então você precisa de um cara igual o Paulo Henrique Ganso para achar os passes, achar o espaço. Que Nonato, não, embora o Nonato fez uma partidaça, para mim foi o melhor volante dos 3 no primeiro jogo, ele não tem essa mesma qualidade no passe, sendo que na primeira rodada ele foi o jogador que mais deu passes decisivos. Segundo jogador, né? O primeiro foi um jogador do Bayern. Então, eu manteria o Nonato no time titular, eu sacaria o Hércules, mas o Renato opta em deixar Hércules e Martinelli, que são os titulares dele, e o retorno do Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso é importante, além de achar os passes numa defesa fechada, para tirar a velocidade do jogo, porque toda vez que o Sam recuperar a bola, eles vão tentar acelerar esse jogo o máximo possível. Então você tem um cara de cadência, igual o Paulo Henrique Ganso, pode ajudar em você reter a bola, você criar jogadas com calma, para não se precipitar, não acelerar demais o jogo e ter que ficar correndo o tempo todo, fazer um jogo de muita correria. Esse jogo não é atrativo para o Fluminense. Amanhã o jogo o Fluminense tem que ter a posse e arrumar os espaços e conseguir fazer os gols. No ataque, vai ser os lugares que vamos ter mais mudanças nesse time do Fluminense. Por incrível que pareça. John Arias vai continuar como titular, indiscutível, o melhor jogador da primeira rodada para mim, o melhor jogador do Fluminense, né, ganhou o match of the match desse jogo, mas o Renato
pode promover duas mudanças. Uma é o Germancano, que para mim já está quase certo, até pela fala do Renato na entrevista, né, que no primeiro jogo ele falou que o Germancano ainda não estava 100%. Nesse jogo ele garantiu que o Germancano está 100%. Então dá um indício claro que o Germancano deve começar o jogo entre os titulares ali, no lugar do Everaldo. Claro, isso aí é uma perspectiva, né? Pode ser que chegue na hora e ele acabe não optando por isso. Mas eu acho muito pouco provável o Germancano não começar esse jogo como titular. E na esquerda pode ter mais uma mudança. Ao invés de ele começar o jogo com o Canóbio, que teve uma aplicação tática muito grande no jogo contra o Borussia Dortmund, correu, deu carrinho, marcou, mas a gente sabe que o Canóbio tem sérias limitações na fase ofensiva do jogo. E o Renato pensou um pouco assim, né, também como eu pensaria. Se é um jogo que a gente vai ter muito mais a bola, vai atacar muito mais o adversário, faz sentido eu começar o jogo com o Kevin Serna. Por quê? O Kevin Serna, embora às vezes se atrapalhe com a bola, também tem limitações técnicas claras, mas ele é um jogador que tem resolvido mais na fase ofensiva, fazendo gols e sendo muito importante. Então por isso que o Kevin Serra também é cotado para iniciar a partida entre os titulares. Então, como que deve ser o time do Fluminense? Fábio, Samuel, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Germancano e Serna. Esse é o provável time do Fluminense. Por que também que justifica Paulo Henrique Ganso e Germancano começar esse jogo como titular e digo mais, o próximo também. Porque são jogos que normalmente o Fluminense vai ter mais a posse de bola. Os adversários vão se defender e tentar sair no contra-ataque. Então o Germancano, o Paulo Henrique Ganso vão ter que ter pouca aplicação de tática, de marcar, de dar combate. Então por isso que para mim eles vão ser titular contra o San e contra a Mamelodi Sundowns. Só acho que só não vai ser titulares nessas duas partidas se caso algum deles destoar muito no jogo de hoje contra o San. Aí sim o Renato pode pensar em uma outra modificação e tudo mais. Tirando isso, eu acredito muito que vai ser dessa forma. Por quê? Pensando que o Fluminense possa passar em primeiro ou até mesmo em segundo grupo, o Fluminense vai ter um jogo, pode ter um cruzamento com a Inter de Milão. E no jogo contra a Inter de Milão, o Fluminense precisa ter uma aplicação tática de marcar, de dar combate muito forte. Aí o Renato vai voltar com aquela formação do primeiro jogo. 3 volantes, Canóbio na esquerda, Everaldo centroavante, para quê? Para o time ter o mesmo ímpeto de marcação, ter a mesma pegada na marcação. Eu vejo que o Renato está fazendo isso. Ele vai dar oportunidade para todo mundo. Ele até falou também do Paulo Henrique Ganso na entrevista coletiva, falando que o Ganso não fica chateado, que sabe que tem alguns jogos que são para ele, outros jogos que não são muito ideal para ele estar em campo, e fala que ele entende isso perfeitamente. Eu também acredito que ele entende isso perfeitamente. Por isso que eu vejo muito o Paulo Henrique Ganso jogando esses dois jogos próximos para poder ter minutagem, ter rodagem, e principalmente são jogos que é propício para o Paulo Henrique Ganso jogar. O jogo que a gente vai ter a bola vai precisar dos passes geniais que ele tem. É a mesma coisa do Germancano. Então, eu acho que basicamente o time do Fluminense vai ser esse. Qual que são os pontos de atenção para o time do Ulsan? É um time que vai se retrancar. No jogo contra o Mamelodi chegar até apenas 30% de posse de bola, mas quando eles estiverem contra-ataque, eles vão tentar ter muita velocidade, ser muito vertical. Então o Fluminense tem que tomar cuidado para não ceder os contra-ataques e acabar tomando um gol bobo aí. Então tem que ter uma concentração muito alta, ter a bola e impedir os contra-ataques do time do Ulsan para que tudo dê certo no final. E uma vitória do Fluminense hoje seria o ideal para a gente poder ficar tranquilo ali e depender apenas de um empate contra o Mamelodi Sundowns para se classificar. Vamos ver como que vai se desenhar esse jogo. Lembrando, tem pré-jogo aqui no Falando de Flu a partir das 5 horas da tarde, então você já pode ficar ligadinho aí. A gente vai fazer um super pré-jogo aqui para você ficar muito bem informado do que vai rolar em Fluminense e Ulsan. E também só contando uma história engraçada, né? Ontem foi lembrado muito uma história do Fluminense, acho que 94 ou 95, que proporcionou o Fluminense ter um patrocínio da Hyundai, né, que é um dos fundadores do time do Ulsan. Depois vale a pena você ir lá e conferir essa história. O Fluminense fez um amistoso contra o Ulsan, venceu por 1-0 em Laranjeiras, e conta a história do patrocinador, como que foi. Então foi bem legal. Se você não viu ainda, corre lá e confere essa história. E é isso, pessoal. Queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no canal Falando de Fundo, se inscreve, dê essa moral pra gente. Nos ajude a chegar aos 13 mil inscritos. A gente conta com você, com o seu apoio. Também pedir que você deixe o like nesse vídeo. Toda vez que você deixa o like nesse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores, vai nos ajudar a chegar cada vez mais longe. E também as duas opções que tem aqui. Uma é hypar o vídeo, não te custa nada, você clica em hypar o vídeo, vai fazer esse vídeo ter um alcance maior. E claro, seja membro do canal Falando de Flu. A galera que se inscreveu como membro nos ajudou a montar esse cenário aqui, os copos eu já tinha, mas consegui fazer o painel. Então, se você quiser se tornar membro do Falando de Flu, você vai nos ajudar a melhorar nosso cenário, nosso painel, tudo aqui. E também vai nos proporcionar poder fazer sorteios nos grupos e tudo mais, para poder melhorar nosso bate-papo, nossa troca de ideias lá no grupo do Falando de Flu. E é isso, galera. Então, muito obrigado a todos. 5 horas tem pré-jogo aqui no canal. Saudações tricolores e até a próxima.